Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava, mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, pela graça do sacramento do batismo, nós nos tornamos participantes do sacerdócio de Cristo. É o sacerdócio comum dos fiéis, é o sacerdócio profético, o sacerdócio real de Cristo, para que possamos, no seu seguimento, fazer acontecer no mundo em que vivemos a graça redentora de Cristo. Enquanto nós somos alcançados, transformados, beneficiados pela graça redentora de Jesus, nós também somos chamados a comunicar essa graça redentora ao mundo em que vivemos, às pessoas com quem convivemos. Por isso, temos a certeza de que pelo batismo nós participamos do sacerdócio de Jesus, sacerdócio real, sacerdócio profético, para que possamos anunciar as maravilhas de Deus, testemunhar a palavra de Deus por uma vida comprometida com o reino de Jesus. Sendo, portanto, seguidores de Jesus, nós também fomos marcados pelo dom da eleição. São João, o evangelista, que é autor também do livro do Apocalipse, que foi motivo da primeira leitura desta Santa Missa, ele deixa bem claro, quando na sua visão ele vê o Cordeiro de Deus que estava de pé sobre o monte Sião, e junto com o Cordeiro, os 144.000 que tinham a fronte marcada com o nome dele e o nome do seu Pai. Nós fazemos parte, irmãos e irmãs, desta imensa multidão visualizada por São João. A multidão dos eleitos, a multidão dos escolhidos. Pela graça do batismo, fomos escolhidos para exercer no nosso dia a dia o sacerdócio real, o sacerdócio profético de Cristo. Porém, é preciso fazer valer este dom de eleição. É preciso fazer valer a nossa consagração a Deus pelo sacramento do batismo. Por quê? Diz ainda São João que toda essa multidão seguia o Cordeiro de Deus, aonde quer que o Cordeiro vá. Eles faziam valer a graça da eleição, eles faziam valer o sacerdócio real de Cristo por uma vida sem compromisso com a mentira. Eram pessoas íntegras, diz São João.
seguiam o Cordeiro, seguiam os passos de Jesus, colocavam em prática os ensinamentos salvíficos de Jesus. Então, eles não eram apenas escolhidos, não eram apenas marcados com o nome do Cordeiro e o nome do Pai, mas eles no dia a dia faziam valer a graça da escolha por uma vida comprometida com o seguimento de Cristo, com a realização dos ensinamentos do Senhor. Assim, irmãos e irmãs, essa imensa multidão realizava o sacerdócio real, o sacerdócio profético de Cristo. Essa geração dos que buscam a face do Senhor Deus de Israel, como nós cantamos no Salmo responsorial. Sim, essa geração tem mãos puras. Esta geração tem um coração inocente, como diz o Salmo 23, o Salmo responsorial desta Santa Missa. Esta geração de pessoas eleitas, de pessoas escolhidas por Deus, não dirige sua mente para o crime. Não fica maquinando o pecado em seu coração, mas movidos pelo dom do Espírito Santo, que recebemos no sacramento do batismo, esse dom que foi confirmado em nós pelo sacramento do crisma, movidos pelo Espírito Santo, nós seguimos Jesus, realizando o sacerdócio real, o sacerdócio profético de Cristo, por uma vida sem compromisso com o mal, uma vida sem compromisso com o pecado, muito pelo contrário, mas uma vida comprometida com Jesus de Nazaré. No Evangelho de hoje, Jesus, ele chama a atenção dos seus discípulos, daqueles que seguiam os seus passos, os seus ensinamentos. Ele chama a atenção dos seus discípulos para o testemunho de uma pobre viúva. Eles estavam no templo de Jerusalém, e ali no templo, muitas pessoas faziam a sua oferta. No entanto, o que acontecia ali, naquele momento de apresentação das ofertas? Os sacerdotes que estavam no templo, eles chamavam a atenção do povo, sobretudo para as ofertas de grande valor. Quando chegava uma pessoa muito rica e depositava uma oferta de alto valor, aí o sacerdote gritava, apresentando a quantia que aquela pessoa ofertava, como uma forma de motivar as outras pessoas para ofertar ainda mais. Porque no nosso mundo marcado por tanta competitividade, até na oferta as pessoas querem competir. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Então os sacerdotes aproveitavam aquela oportunidade para dizer a cifra, a quantia que a pessoa estava depositando. Agora, essas ofertas, elas eram colocadas em caixas especiais, em urnas especiais. Havia uma urna bem escondidinha, que era a urna das ofertas espontâneas, a urna das ofertas de baixo valor, que claro, não tinha nenhum sacerdote tocando trombeta ao lado daquela urna, chamando a atenção para uma oferta de baixo valor. Jesus chama a atenção dos seus discípulos para o gesto de fé desta pobre viúva. Ela exerceu o sacerdócio real de Cristo. Ela exerceu o sacerdócio profético de Jesus, porque viveu a pobreza evangélica. Na sua condição de pobre viúva,
aquela mulher ofertou tudo quanto tinha para viver. Irmãos e irmãs, nós realizamos o sacerdócio profético real de Jesus quando participamos dos sacramentos da igreja, particularmente o sacramento da Eucaristia, ofertando nosso coração, nossa vida a Deus, através da oferta salvífica, da oferta eucarística de Jesus. Quando no dia a dia nós procuramos fazer nossas orações, exercemos o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio profético, o sacerdócio real. Quando intercedemos pelas pessoas, intercedemos pela humanidade para que se manifeste a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, se manifeste o reino de Deus. Quando procuramos testemunhar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, é dessa forma que fazemos valer a nossa condição de pessoas escolhidas, de pessoas marcadas pelo dom da escolha da parte de Deus. Esta pobre viúva que ofertou tudo quanto tinha para viver é um testemunho concreto de como podemos exercer o sacerdócio real, o sacerdócio profético de Cristo, fazendo de nós mesmos um dom agradável a Deus, procurando colocar no dia a dia os nossos dons, os nossos talentos, à disposição do bem comum, à disposição do bem dos nossos irmãos e irmãs, à disposição, sobretudo, da graça de Deus, para que Deus possa se utilizar de nós, de modo a manifestar o seu reino no mundo em que vivemos. Por isso, irmãos e irmãs, celebrando o sacerdócio de Cristo, participando do sacerdócio de Cristo nesta santa celebração, nessa Eucaristia, peçamos ao Senhor que possamos fazer valer a graça de termos sido escolhidos por Deus, a graça de termos sido escolhidos para seguir o Cordeiro aonde quer que Ele vá, de modo que no exercício do nosso sacerdócio possamos todos também fazer da nossa vida um dom para o bem dos nossos irmãos e irmãs, um dom agradável a Deus.